Olá, meu nome é Herta Bezerra da Silva e hoje nós vamos conversar sobre a forma física da ração sobre o desempenho de poedeiras leves na fase de recria. Então, a crescente demanda mundial por alimentos, evidenciada pelo consumo per capita de ovos, que em 2022 foi de 241 unidades por habitante no Brasil, indica a tendência de aumento no número de aves alojadas e a expectativa de alta produtividade no setor. Então, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o efeito de dietas em diferentes formas de apresentação, farelada e peletizada, em diferentes intervalos de alimentação sobre o desempenho produtivo em poedeiras comerciais leves na fase de recria. Então, essa pesquisa foi realizada pela Unesp, campus de Botucatu, e as variáveis avaliadas foram desempenho semanal, né? Então, do peso corporal, ganho de peso e uniformidade, o peso dos órgãos e comprimento dos intestinos aos 42 dias, e os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA e ao teste de Tuck. A linhagem utilizada para essa pesquisa foi a Lohmann White, então foram alojadas aves de 1 dia de idade, e essas aves foram submetidas a 4 tratamentos. O primeiro tratamento foi o fornecimento da ração farelada, o segundo tratamento foi utilizada a ração peletizada e triturada até o 15º dia, e após esse período fornecido a ração na forma farelada. No terceiro tratamento, ração peletizada e triturada até o 28º dia, e a partir daí fornecida também a ração na forma farelada, e a ração, o quarto tratamento, fornecida para as aves, a ração peletizada e triturada até o 35º dia. Né? A partir, então, do 35º dia, todas as aves receberam a mesma ração na forma farelada. Foram 10 repetições, sendo cada repetição utilizada 10 aves, então o total de aves por tratamento totalizou em 100 aves por tratamento. Então, falando um pouco dos resultados, né, que foram obtidos através dessa pesquisa, então os resultados ao 7º dia, então nesses resultados observamos então que o tratamento 1, que é a utilização da ração farelada, apresentou um menor peso médio, ganho de peso, consumo de ração médio e pior conversão alimentar, quando comparado com os tratamentos que utilizaram, que foi fornecido a ração peletizada para as aves. Quando avaliamos, então, o desempenho até o 35º dia, o resultado se manteve semelhante, né? Então, o tratamento 1, as aves que consumiram a ração farelada, apresentaram um menor peso, menor ganho de peso e pior conversão alimentar quando comparada às aves que receberam os tratamentos 2, 3 e 4, né? Não houve diferença de consumo de ração entre os tratamentos. Quando avaliamos, então, o peso dos órgãos, né, aos 42 dias, não houve diferença entre os tratamentos, então, os tratamentos não influenciaram no peso em gramas do fígado, do baço, da bursa, do timo, coração e pâncreas. Quando avaliamos, então, o proventrículo, a moela e o peso dos intestinos, observamos que o peso em gramas do proventrículo e do intestino delgado foi maior nas aves do tratamento 3, né, quando comparado com as aves do tratamento 1. Já as aves do tratamento 2 e 4, não houve diferença de peso para essas variáveis. E olhando, então, estatisticamente, né, então os tratamentos 2 e 4 não diferiram dos tratamentos 1 e 3. Em relação ao peso em gramas da moela, os tratamentos 1, 2, 3 apresentaram um peso maior em relação às aves que receberam o tratamento 4. Quando a gente fala, então, do comprimento dos intestinos, né, tanto do intestino delgado, intestino grosso e o tamanho total dos dois intestinos em centímetros,
os tratamentos, os diferentes tratamentos também não influenciaram no comprimento, né, dessas porções. Então, como conclusão, a ração peletizada e triturada, ela promove uma melhora no desempenho de galinhas poedeiras na fase de recria, quando comparada com a ração farelada, porém a forma física da ração não influencia o peso dos órgãos internos de poedeira na fase de recria. Então era isso, eu fico à disposição, né, para qualquer dúvida, né, fica aí o nosso contato, né, e a empresa fica disponível para tirar dúvidas, né, que possam surgir. Obrigada pela oportunidade.